Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Bernal, faço parte sou uma das do grupo O Limite do Amor, sou advogada criminalista com uma forte atuação na prevenção da violência doméstica e familiar. Agora já estou lhe vendo. Tudo bom? Tudo bem, a senhora, como vai? Bem, a senhora está no céu, eu estou aqui, morrendo de calor. Seguir a liturgia, né? Bom, eu já me apresentei enquanto o Célio não entrava. O Célio é o nosso convidado de hoje, ele vai falar sobre a importância da defesa pessoal para as mulheres. E eu vou interagir um pouquinho com ele para falar aí do feminicídio, que na verdade a prevenção é para que não cheguemos ao feminicídio. Então o Célio representa o Instituto NELS, eu vou passar a palavra para ele nos explicar o que é o Instituto, o que ele faz e qual o trabalho dele. Eu conheço o Célio já faz um bom tempo, né, Célio? Eu não recordo quanto, mas já faz um bom tempo. A gente conversou, tivemos uma longa conversa e vimos que tínhamos muita afinidade nos nossos projetos. E deu certo, Célio. Estamos aqui com o mesmo propósito de auxiliar mulheres a saírem desse tipo de violência. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. A palavra é toda sua, Célio. Obrigado, senhor. Obrigado a você, Ana, pelo convite. Obrigado pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho. Como você disse, a gente conversou mais ou menos um ano atrás e eu apresentei para você um projeto que, na realidade, quando ele nasceu, era um projeto só de defesa pessoal. Ele não era um projeto como a gente está transformando ele agora, num projeto um pouco mais amplo, né? Um pouco mais de atendimentos diversificados. O projeto ele nasceu da necessidade justamente de levar até as mulheres uma proposta de prevenção, para que ela pudesse se prevenir dos ataques, não só dentro de casa, mas também externos. Quando eu criei o projeto, idealizei ele, estava mais focado na violência urbana. E aí, logo na sequência, veio a pandemia e todo mundo confinado em casa, e teve um aumento exponencial da violência doméstica, né? Que a gente sabe que sempre aconteceu, mas não era tão exposto como ficou agora, nessa época de pandemia, onde muita gente resolveu não ficar mais calada. E o projeto ele nasceu daí. A nossa preocupação, na realidade, no começo era a violência urbana. A mulher, eu lembro que um pouco antes da pandemia estava tendo os casos daqueles homens que andavam nos ônibus ejaculando nas mulheres, casos de estupro na linha do trem, na estação do metrô, e um monte de situações, e nada preparava a mulher para essa violência urbana. Ela sempre estava à mercê e contando que alguém a defendesse, ou que alguém intervisse. Então, a ideia do projeto nasceu daí, na realidade, ele era para ser uma aula dentro das academias. Eu sou professor de academia, e a ideia era levar uma aula de defesa pessoal para dentro das academias. Aí, conversando com uma antiga parceira, que hoje ela está vereadora na cidade de Ferraz de Vasconcelos, no extremo leste de São Paulo, e ela levou a ideia do projeto para dentro da prefeitura de Ferraz. Isso no ano passado. E já foi votado, aprovado. E esse ano agora, se não tivesse acontecido a pandemia, a gente ia começar com essa semana de apresentações, de palestras, tudo direcionado para a defesa da mulher. Mas aí veio a pandemia e acabou bagunçando tudo. E nesse meio tempo, nesse andar da carruagem aí, a gente começou, sem querer, a formar um grupo de apoio. Hoje, dentro do grupo de apoio, eu atendo mais de 100 mulheres que vão desde do Amazonas até o Rio Grande do Sul. E aí a gente viu a necessidade de ter um corpo institucional para atender essas mulheres. Porque eu, por exemplo, sou da educação física. Eu não entendo nada de psicologia. A gente tem alguma coisa de psicologia na educação física, mas é muito pouco. Eu estudei direito, eu tive iniciação em direito quando eu estava no colegial. Eu estudei num colégio e eu fazia um curso de contabilidade, a gente tinha início ao direito, mas a minha limitação vai aí. O que eu ouvi naquela época, eu estou leio hoje. Então a gente começou a juntar pessoas. A senhora foi uma das primeiras a acreditar no projeto.
E hoje a gente tem aí mais ou menos 6 advogadas, 4 psicólogos, 2 assistentes sociais, contamos com o apoio de celebridades e pessoas aí que estão na mídia, como a Elaine Caparrós, que inclusive estava fazendo uma live ainda há pouco com a Luísa Brunet, que também é uma parceira aí, indireta. Quando a gente precisa, é só ligar para ela, ela é muito solícita, atende a gente, faz os contatos dela com quem precisa para resolver o caso. Então hoje o MELS está se tornando um instituto para levar não só a defesa pessoal, mas também esse amparo aí jurídico e psicológico para a mulher. Que bom, Célio. É um projeto muito bonito e eu fico muito feliz com essa afinidade que a gente tem na defesa dos direitos da mulher e fico mais feliz ainda e me sinto até gratificada pelo fato de eu ter apoiado a sua ideia logo do começo e por partir de um homem, porque nós mulheres sempre dizemos que a maioria das vezes nós falamos pro clube de luluzinhas. E é o que a gente não quer mais. A gente quer que os homens deixem de ser surdos e escutem aquilo que a gente tem para dizer. Tá? Eu queria registrar a presença aqui da Xênia, que é nossa voluntária também, da Márcia, do Tiago, da Rise, da Mari. Todos muito bem-vindos. Entrando, eu vou deixar para a senhora ver. Sejam todos muito bem-vindos e se gostarem do assunto, cliquem no coraçãozinho que isso ajuda a divulgar aí o nosso trabalho. Também sou sua fã, Xênia. E aí na setinha também, virada para o lado direito, vocês podem convidar pessoas para vir assistir, para papear com a gente. Podem mandar perguntas, tanto eu quanto o Célio, durante a nossa participação. Vamos responder. Ô Célio, a gente sempre fala que o feminicídio é a morte anunciada. Porque ele começa geralmente com agressões verbais, psicológicas, morais, evoluindo para a violência depois física e, em casos extremos da violência doméstica, ocorre então a morte apenas pelo fato de ser mulher, ou seja, como uma afirmação de posse total, igualando a mulher a um objeto, que é isso que acontece no feminicídio. Podemos dizer que ela é subjugada, aviltada, a sua dignidade, destruindo totalmente a sua identidade, quando ela é submetida a agressões como tortura, tratamentos cruéis, desprezo. Essas mortes dessas mulheres são muitas vezes precedidas, ou quase sempre, de muito sofrimento, de extremo sofrimento, porque ela é submetida a muita agressão, à tortura. Então, são momentos que a mulher sofre muito antes de anteceder essa morte. Diante disso, Célio, o vosso trabalho de prevenção, que seria o ideal de todos nós, que nós conseguíssemos essa mulher antes de entrar na violência doméstica. Qual que você acha que é a importância da mulher saber se defender e de que forma para impedir de chegar nesse tal feminicídio que é a morte anunciada? Na realidade, quando a gente começou o projeto, eu comecei justamente porque eu notei que a maioria das ações que são tomadas hoje, elas são pós-ocorrido. Então, desde criança, isso eu me lembro muito bem quando eu era criança, eu tenho vários primos e poucas primas. Tenho muitos homens e poucas meninas na família. E a gente via que o tratamento era diferente. Eu comecei a perceber isso na escola. A menina, desde criança, ela é incentivada a voltar para o agressor. Então, na escola, se um moleque vai lá e mexe com a menina, maltrata a menina, a primeira coisa que acontece é assim, fala para a professora, fala para não sei quem. E quando ela fala com essa pessoa, a maioria das vezes o conselho que ela escuta é assim, deixa ele é bobo, ele gosta de você e não sabe, por isso que ele está mexendo com você. Então a menina é condicionada desde criança a voltar para o agressor. Quando ela não é condicionada a voltar para o agressor, ela é condicionada a sempre pedir para alguém intervir. Ela sempre tem que contar com a ajuda de alguém, ou do professor, ou da diretora, ou do irmão, ou do primo. Né? Eu, por exemplo, tenho 2 meninos e uma menina.
E quando eles eram menores, eu sempre falava para os meus filhos que se alguém mexesse com a irmã deles, era para eles irem lá e quebrar o cara. Mas só que eu também, ao mesmo tempo, falava para minha filha, vem cá, se um cara fizer isso e isso com você, você ataca aqui, 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 aqui. E isso eu também criei um monstro depois, porque depois de um tempo ela começou a bater em todo mundo na escola, porque todo mundo vinha pedir segurança para ela. Então as meninas que passavam por algum tipo de problema pediam segurança para ela. E aí fomos chamados na escola, porque ela estava batendo em todo mundo. E depois eu fui entender o negócio dela, ela se sentia incomodada porque mexiam com as amigas. E as amigas não sabiam se defender. Então ela passou a ser uma referência dali. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que esse condicionamento tem que ser feito desde a criança. Não, uma coisa que eu gosto de frisar é que quando a gente fala em defesa pessoal, a gente não está incentivando a mulher a ser violenta. O objetivo não é que ela troque socos de igual para igual com o homem. Particularmente, eu acredito que isso é muito difícil, ela tem que começar a treinar desde muito pequena e tem que ter um domínio muito grande de força, consciência corporal, para ela enfrentar o homem de igual para igual. Então, o objetivo do nosso projeto não é que a mulher vire uma faixa preta numa arte marcial qualquer e inventando para ela que ela vai ter condições de trocar socos com o homem de igual para igual. Isso é quase que impossível. O que a gente passa para ela, o que a gente condiciona ela, é ela conhecer a si mesma e conhecer o ambiente onde ela está. A partir do momento que ela conhece a si mesma, ela vai começar a ter reações de alerta, de perigo. Isso vai desde... Hoje, por exemplo, a gente aprendeu com a pandemia o negócio da distância social. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Se você está a menos de 1 metro da pessoa e você não a conhece, o americano ele já fica meio chateado, ele se incomoda com aquilo. Nós não, a gente tem o lance brasileiro, que a gente é brasileiro, gosta do calor humano, mas hoje a gente está aprendendo que tem que ter uma certa distância. Então, a mulher começar a entender que, por exemplo, o cara chegou numa distância menor que a distância do braço dela, já é um perigo. Que um golpe, ou qualquer coisa, qualquer situação de agressão é muito rápido. E se ela não tiver um preparo, ela não consegue se defender disso. Quando eu falo se defender, quando um cara vai agredir uma mulher, a primeira coisa que ele quer destruir é o rosto. Porque ele quer que ninguém mais a olhe, que ela não se ache mais bonita, enfim. Então ela tem que saber, invadir essa distância, ela tem que proteger o rosto dela para um possível ataque. A partir daí, a gente passa uma série de técnicas que ela pode inibir o ataque, bloquear esse ataque e fugir, pedir ajuda. Como eu falei, o objetivo não é que ela troque socos, vamos ver agora quem é que pode, porque eu sei fazer. Não é esse o objetivo. Então vai desde a consciência corporal, a consciência psicológica dela, ela estar consciente que ela emite sinais para o agressor. Isso a gente falando de agressor na rua. Então, um cara que está disposto a estuprar uma mulher, ele olha, ele observa. A mulher tem que estar ligada nessas situações, num ponto de ônibus, no metrô, na rua, andando, indo para casa. Hoje, geralmente, a gente vê o pessoal tudo com a cara no celular, não olha para o lado, tem fone de ouvido, completamente desligado da realidade. Então, são essas coisas que a gente vai passando para a mulher para mostrar para ela a importância de quando ela precisar ela saber se defender. Muito bom. Registro a presença da Elaine e do Psi também, que acho que são parceiros vossos também, do Dourado, Cláudia Dourado, do Paulo. Você falou uma coisa que é de fato muito, muito relevante. O que acontece é que nós somos, de fato, diferentes fisicamente. Você deixou isso muito claro. Então, lógico que você acabou de falar, se a mulher desde sempre praticou, ela até consegue trocar ali uma força física equivalente à do homem. Mas isso são casos muito raros, a gente sabe disso. Até por uma questão cultural também, você falou que ensinava sua filha a se defender, mas de fato a maioria não faz essa observação para a filha, olha, vá lá e se defenda. Enfim, o que acontece é que, apesar das nossas diferenças, o que a gente não pode é que essas diferenças nos deixem em disparidade com o homem. Ela não se pode tornar em discriminação
para que o homem seja, o nome do homem sempre seja perpetuado, que é a questão do machismo, né? Culturalmente assim se coloca, se supervaloriza a figura do homem em detrimento da mulher. E é isso que muitas vezes acaba levando a essas agressões, porque o homem acredita que essa mulher está disponível para ele como ele quiser. Inclusive, a maioria deles acredita que quem pode pôr término ao relacionamento é ele e nunca a mulher. E você sabe que os feminicídios, quase todos eles, não todos, mas uma grande maioria, se dão justamente quando a mulher quer pôr ponto final nessa relação. Então, essa morte intencional acaba acontecendo pelas mulheres, que é hoje considerado feminicídio crime hediondo, né? Se configura quando comprovada que essa mulher morreu exclusivamente por questões de gênero, ou seja, ela é morta simplesmente por ser mulher, ou por ter ousado enfrentar esse homem aí, de forma a tentar se defender, talvez, às vezes, e não saiba como fazer. Então, por isso a importância desse vosso trabalho. Logicamente que a gente teve avanços aí na legislação, então antes a morte da mulher era considerada homicídio, uma morte comparada à do homem. A partir da alteração do artigo 121 do Código Penal, tornou feminicídio uma modalidade de crime hediondo, então é um homicídio qualificado, a morte das mulheres em razão do gênero, e trouxe aí um aumento da pena de reclusão de 12 a 30 anos, podendo ser aumentada até de um terço à metade. Mas o problema no Brasil da violência doméstica não consegue ser resolvido com legislações, isso a gente já tem percebido. Por mais que a gente se socorra, temos uma das melhores leis, que é a Lei Maria da Penha, considerada não por mim, mas pela ONU, que é uma instituição de nome, de peso, mas ainda assim nós continuamos no ranking da violência contra a mulher, ou seja, somos o 5º país no mundo que mais mata mulheres. São mais de 15 mulheres que morrem por dia, são dados da Organização Mundial de Saúde, e 5 são espancadas a cada 2 minutos. Eu te pergunto, Célio, se nós tivéssemos essa consciência desde pequenos, que realmente precisamos nos defender, porque nós, na verdade, somos culturalmente moldadas, digamos assim, para que alguém nos defenda. Tanto é que se fala muito, está na hora de você se casar, precisa de alguém para cuidar de você. É cultural, mas ainda hoje se escuta isso. Se essa filosofia, se esse preconceito, digamos assim, em relação à mulher, porque é uma forma de diminuir a mulher quando você faz isso com ela. Se não fosse feito dessa forma, ela fosse capacitada ou pelo menos educada a fazer diferente, como você tenta ensiná-la, você acredita que isso culminaria numa baixa de mortes das mulheres? Eu costumo fazer um comparativo desse cara que bate em mulher com aquele valentão da escola. Aquele valentão da escola, ele bate em todo mundo até o dia que alguém bate nele. O seu som está um pouquinho baixo, sério, para mim. Não sei se alguém puder nos dar aí um feedback. Para mim está um pouquinho baixo. Você consegue aumentar um pouco? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorou. Ok. Então, eu costumo comparar esse cara que bate em mulher com o valentão da escola. O valentão da escola, ele bate em todo mundo até o dia que alguém bate nele. Esse cara que agride, ele não tem medo da mulher. Ele acha realmente que ele é capaz de subjugá-la. Eu costumo fazer sempre 2 lembretes. Um de um rei, não lembro qual era o rei, que ele contratou um empregado ali, mas quando ele andasse na multidão e todo mundo lá gritando que ele era lindo, maravilhoso, não sei o que, tivesse o cara do lado dele falando assim: você é só um homem, você é só um homem. E nesse gancho tem um filme que eu gosto muito, que é do Rocky Balboa, onde ele está lá apanhando e ele fala para o treinador dele: nossa, mas ele é muito forte.
e ele fala assim, o treinador fala assim, ele é só um homem. Novamente, o lance do cultural, a gente aprendeu que o homem é mais forte. Mas ele é um homem como qualquer outro. Ele tem pontos vulneráveis como qualquer pessoa. É que a mulher não é condicionada a reagir nele. O homem ele é condicionado igualzinho a um cachorro. Se você treinar o cachorro incentivando o comportamento positivo, ele vai se comportar cada vez melhor. Esse cara que é um agressor, ele foi incentivado no comportamento negativo. Ele foi tocando limites e não teve nenhum tipo de punição. Não teve nenhum tipo de represália, não teve nenhum tipo de repreensão. Conforme ele vai tocando esses limites e vai passando os limites e não acontece nada, ele vai avançando até chegar no feminicídio. Muitos deles acabam realmente chegando no feminicídio. Alguns, as mulheres têm a sorte de saírem com vida, mas com muitos machucados. O nosso trabalho, ele começa exatamente aí. Não adianta ensinar uma mulher a se defender se o psicológico dela não está bom. Então, por isso que hoje a gente está trazendo mais psicólogos para o grupo. Inclusive, faço aqui o pedido para os seus seguidores. Se tiver psicólogos, advogados, psicanalistas, assistentes sociais que queiram fazer parte do Instituto MELS, a gente está precisando de voluntários para atender essa demanda. Então, não adianta eu ensinar uma mulher a se defender fisicamente se ela deixa primeiro o psicológico falhar. Porque o cara vai atacar o psicológico primeiro. Por exemplo, no domingo a gente teve uma live com vários participantes do Instituto. E uma das participantes falou aliás duas, mas em vertentes diferentes. Uma falou de um contrato aceito, não aceito, e a outra falou de um contrato de relacionamento. No contrato de relacionamento, no primeiro momento eu fiquei assim, nossa, mas é tão americano isso, né? Depois ela explicou, eu falei, não, realmente cabe. E ele casa muito bem com esse contrato aceito, não aceito, que a psicóloga estava falando. E é como se fosse um checklist, que a mulher vai colocando ali, e colocando numa coluna o que é aceitável, o que é negociável e o que é inaceitável. Então não deixe coisas bobas, do tipo assim, ele não me ajuda a lavar a louça, aceito, negocio, não aceito. A partir do momento que ela vai ticando ali, criando essa listinha, ela vai se conhecendo e vai conhecendo o parceiro. Então, a cada sinal, ela vai percebendo para onde esse relacionamento está indo. E a partir daí, começa a se fortalecer psicologicamente para reagir a essas situações e não deixar esse cara ir tocando limites. Ela vai ter a lista dela, vai sentar, obviamente, com ele, conversar. Não precisa necessariamente apresentar a lista para ele. Mas falar, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não aceito, isso aqui, beleza, vamos tratar junto, vamos conversar junto. E ela vai ver qual é o comportamento desse cara. A partir daí, a gente começa a trabalhar o psicológico, que é onde começa realmente o empoderamento. Eu costumo dizer, e eu tenho vários embates por isso, principalmente com as mulheres, porque eu vejo que as mulheres elas têm a sororidade e a empatia muito exacerbada. Então elas ficam, você é linda, você é maravilhosa, você é guerreira. E eu fico bravo com isso, que eu falo assim, o que adianta eu dizer isso a ela se ela não acredita? Fica um Você sabe que tanto que a gente ouve, a gente acredita, viu? Então, mas ela não acredita isso com tanta frequência. Ela ouve isso quando isso eu percebi muito no grupo. Ela ouve isso quando ela expõe o problema dela. Quando ela expõe o problema dela, aí todas vão lá e fazem esse trabalho. Mas no dia a dia, ela não escuta. Então ela não acredita tanto naquilo porque ela está fragilizada. E isso tem que ser um trabalho constante, uma evolução constante. É como a gente faz exatamente no projeto. Quando eu falei da defesa pessoal, é um trabalho de repetição, para que o cérebro associe aquilo no inconsciente. Quando ela precisar, a ferramenta está ali. Até quando eu conversei com a senhora a primeira vez, eu fiz o mesmo exemplo que eu vou usar agora. Se eu falar para a senhora artigo 135, provavelmente já vem na sua cabeça alguma coisa, porque a senhora está condicionada nisso.
Eu, por exemplo, não sei o que é o artigo 135, mas imagino que ele exista. Se tem o 171, tem o 135. É a mesma coisa. Se de repente eu falar para uma cozinheira alho poró, ela já sabe uma receita com aquilo, porque já está condicionado. O nosso trabalho é exatamente isso, condicioná-la a acreditar nela e desenvolver a energia física para protegê-la. Então, respondendo a sua pergunta, se houver um trabalho de conscientização desde a infância, eu acredito que daqui a uns 10, 15 anos a gente tem esse número diminuído. O problema é que hoje muitas mulheres acham desnecessário. Apenas quando elas passam pelo problema é que elas começam a procurar ajuda. Na verdade, a mulher nunca imagina que vai acontecer com ela. Parece até clichê, mas tem muita mulher que está num relacionamento abusivo, que é quando começam os primeiros sinais ali da agressão psicológica e moral, e ela não percebe. A maioria das mulheres precisa, de fato, de ajuda para identificar que está num relacionamento abusivo. Porque como ela conheceu essa pessoa lá atrás, e geralmente no começo a relação é muito boa, eles são encantadores no começo, né? Porque tem que conquistar essa mulher. Então a mulher fica sempre nessa esperança de que ele vai mudar. Eu fui a culpada porque fiz alguma coisa, eu vou mudar aqui, eu vou mudar ali. E é esse timing que a mulher às vezes acaba deixando passar, e depois isso culmina em morte de mulher, assassinato de mulheres que crescem e continuam crescendo. 21% 2003 para 2013 cresceram 21%. Esses são dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres, na Presidência da República. E um ponto que chama a atenção é o fato de que a maioria desses casos feminicídios no Brasil, a mulher tem relação com o assassino, o que não acontece na maioria dos outros países. Ou seja, a mulher não tem proteção nem no próprio lar. E o Mapa da Violência fez um levantamento onde 50% das mortes dessas mulheres cometidas por familiares e 33% apenas pelos seus ex-parceiros. Então, ou seja, essas mulheres estão em total vulnerabilidade nas próprias casas, e não só com parceiros, porque ela não morre só vítima do marido, do companheiro, mas também de pais, de tios, de vizinhos, pessoas próximas a ela. Então, a cada 4 minutos são registradas 2 agressões. Isso, registro de 2018 pelo Sinan. Então, são inclusões da mulher em registros muito tristes, né? Apontam agressões à mulher. Isso sem considerarmos, Célio, que 50% das mulheres que são agredidas, elas sequer registram essa ocorrência, ou nem a comentam com a família. Então, muitas delas, esses números são estimados nos números de violência, porque nas mortes nós temos números precisos, eu falo para vocês daqui a pouco. Antes eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que, de tantas mulheres que você já atendeu, e foram muitas, essas mulheres que treinaram essa defesa pessoal com vocês, você acha que ela se sente mais fortalecida, e aí eu falo fortalecida, não falo exatamente fisicamente, mas ela se sente mais encorajada a sair de um relacionamento que ela possa estar abusivo? Você acha que ela realmente... Porque a maioria das mulheres falta é coragem. Você acha que isso encoraja a mulher a ter essa capacidade mais nítida? Eu costumo dizer para essas mulheres o seguinte: geralmente elas chegam para a gente com aquele clichê, como a senhora falou, de eu não tenho para onde ir, eu não tenho família, eu tenho filho, como é que eu vou me sustentar? E essas coisas todas que orbitam aí no universo feminino quando ela está dentro de um relacionamento abusivo. Eu costumo dizer para elas o seguinte: seu som está de novo baixinho, Célio. Consegue ou aproximar ou aumentar um pouquinho? Melhorou? Melhorou. Eu costumo dizer para elas o seguinte: se a gente pegar em números absolutos e comparativos, o número de mulheres que, quando sai de uma relação,
ela realmente não tem como sobreviver é muito pequeno. Eu conheço muitas mulheres que trabalham, sustentam a casa, pagam a escola, levam o filho na escola, trabalham, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enquanto o homem, quando acontece com ele vira um drogado, ele engorda, ele entra pro álcool, ele vira mendigo, ele precisa ser preso para pagar a pensão, ele precisa de um monte de coisa. Aí a gente volta de novo, na minha visão, no caso estrutural. A mulher é condicionada a pensar que ela é incapaz, que ela precisa do homem. Na realidade, ela não precisa. Ela pode muito bem sobreviver sozinha. A mulher tem que começar a enxergar o relacionamento como um complemento, como uma parceria, e não como alguém que vá sustentá-la ou bancá-la, ou enfim. Não que isso esteja errado, a mulher tem todo o direito de escolher se ela quer ou não esse tipo de vida. Sim. Mas ela tem, nesses casos, ela geralmente se condiciona a pensar que ela não vai conseguir. E se a gente olhar o número de mulheres que ficam solteiras e que melhoram de vida, é muito grande o número. Dentro desse escopo, tem a outra vertente. Eu, por exemplo, quando eu começava os relacionamentos, eu falava para a mulher, eu falava assim, eu sou o tipo certo de cara errado. Eu sou o típico homem que deixa a toalha em cima da cama. Eu sou um cara esquecido, eu não lembro datas, eu não presto atenção se a mulher cortou o cabelo, se ela fez a unha, eu não presto atenção em nada disso. E eu falava assim, você tem certeza que você quer namorar comigo? Porque eu sou um cara muito chato, muito crítico, tudo me incomoda, tudo me irrita, eu gosto de um certo tipo de música, eu não gosto de outra música. Eu sou o tipo de cara que quando eu não me aguento, eu durmo, porque eu não me aguento mais. Quando eu falava isso, a mulher entendia que era um caso para ela tratar. Ela queria ser a minha mãe, Eu falava, cara, não vai por esse caminho, não vai dar certo. Às vezes eu cheguei a escutar a frase assim, não tem problema, eu tiro a toalha de cima da cama para você. Eu falei, tá bom. Até o dia que você se irritar e eu me achar no direito de falar para você assim, mas eu já fazia isso. Então tem essa outra vertente também do amor bandido. É glamuroso esse amor bandido, esse amor do cara que o ciúme. O ciúme é muito glamorizado. A mulher acha que ciúme é sinal de amor. Eu tenho para mim que ciúme é uma doença, uma patologia. A pessoa projeta na outra o que ela queria ser e ela não consegue viver com essa dicotomia aí, né? Então, na realidade, as mulheres elas se sentem empoderadas quando elas percebem que elas têm esse poder, que elas não precisam necessariamente do outro, que ela não vai morrer de fome se ela sair debaixo disso daí. Que ela vai passar por períodos ruins? Vai passar por períodos muito difíceis? Vai, mas ela é capaz de dar a volta por cima, mais até do que estando com esse agressor. Mas o difícil é fazer ela acreditar nisso. É por isso que às vezes eu fico pegando no lance do maravilhosa, do linda, porque ela precisa começar a acreditar nessa situação, senão é só palavra vazia. Que na hora ela vai falar aquilo. Eu, por exemplo, me ponho no lugar. Às vezes eu brinco que eu não sou fotogênico, né? Às vezes eu falo para as pessoas, não, eu não gosto de fazer vídeo porque eu não sou fotogênico. Aí a pessoa fala assim, não, você é bonito. Eu olho para ela e falo, tá bom, vou acreditar em você porque você está dizendo. Mas eu sei que, de repente, eu não me acho tão assim. Então eu tenho que acreditar nessa situação para que eu possa fazer a outra perceber. Eu comecei a perceber muito isso na academia. Na academia, por exemplo, a gente vê muito essa diferença homem e mulher. A mulher ela não se sente capaz de fazer certo tipo de exercício. Ela não acha que é capaz de movimentar certa carga. Ela acha que ela não tem aquela capacidade. E eu tinha várias alunas dessas. Que, por exemplo, falava para ela, usando aqui um termo de academia, eu falava assim, vamos colocar 200 quilos no leg press hoje. Ela disse, você tá louco, eu não aguento, eu não sei o que. Só que eu já tinha percebido que ela aguentava, porque foi feito um trabalho. E eu falava assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta.
Se você fizer menos que 5 repetições, eu pago o seu mês de academia. Se você fizer mais que 5, você paga a academia e o mês para mim. Fechou? A mulher ficava assim, você não vai pagar? Eu falava, não, eu pago agora, inclusive. E aí ela fazia, quando ela se percebia capaz de fazer mais do que 5 repetições, ela se sentia outra pessoa. Mas ela precisou passar pela experiência. Enquanto várias delas falavam para mim, pô, mas tem 5, 6, 7 professores aqui e nenhum nunca fez um treino que você fez comigo. Então, porque eles condicionam você a fazer o que você acredita que é capaz. Eu sei que você pode mais. E é a mesma coisa que a gente tenta fazer no treino, mostrar para ela que ela pode mais. Não de uma vez, mas de tentativa, aos pouquinhos, ela vai conseguir. Pois é, Célio. É aquilo que nós falamos agora há pouco lá atrás, a mulher, logo de pequena, é tratada como se ela fosse frágil, né? Então, ela sempre se coloca num lugar inferior ao homem. Não é só o homem que coloca. Ela foi condicionada, como você bem disse, assim. Por isso que ela chega numa academia, ou chega numa relação, enfim, ela tem dificuldade em se posicionar, em aceitar que ela realmente tem capacidade, e nós temos a mesma capacidade. Não existe nenhuma pesquisa que diga que nós temos menos capacidade. Lógico que temos as nossas diferenças, como falávamos lá atrás, físicas, elas existem, mas elas têm que ser respeitadas. Por isso que a gente fala muito em equidade e não em igualdade. Porque igualdade nós nunca vamos ter. Nós somos diferentes, homens e mulheres. A equidade, ela dá respeitando as diferenças de cada um, mas pautando isso em direitos iguais para o homem e para a mulher. Mas o que eu percebo, você sabe, Célio, que eu iniciei esse trabalho há muitos anos já, por uma percepção que eu tive, uma constatação, de que as mulheres careciam muito de informação. O mais grave é que isso se confirmou, isso que eu percebia, e uma pesquisa em 2008 trouxe números de 41% das mulheres têm medo de lutar pelos seus direitos. Não é lutar para detectar se ele está ou não num relacionamento abusivo, é lutar pelos seus direitos, seja em que área for, na área profissional, na área social, na área familiar. Isso é muito triste, veja, é um número muito alto, então quase que a maioria tem medo de lutar pelos direitos que são assegurados. Então, esses são dados da Secretaria Pública. Agora, uma notícia boa, quer dizer, consideramos boa apesar dos pesares, é que, muito embora tenha aumentado o número de mortes e homicídios de mulheres, e esse dado é muito concreto, diferente da violência que muitas não registram. Já as mortes, elas são apuradas pelo SIM, que é o Sistema de Informação de Mortes. Então, a morte da mulher não tem como errar, são números muito objetivos. 50% sofrem violência pela própria família. Tá? E o SIM detectou um aumento de mortes de mulheres de março do ano passado a abril deste ano, 22% de mortes de mulheres do ano passado, março a abril deste ano. É um aumento assim, impressionante. Lógico que já temos a pandemia, todo mundo sabe que a mulher acabou ficando isolada do seu agressor, levando a ela a ser mais agredida e vindo à morte também. E esse dado, né, como eu falei lá atrás, coloca o Brasil no 5º lugar do país que mais mata mulheres. Mas o lado bom é que São Paulo, assim como Santa Catarina, são dos estados que menos tem crescido a morte de mulheres. Tem ali um índice pequeniníssimo de 2 pontos alguma coisa. Lógico, são muitas mulheres ainda, mas comparado, por exemplo, com a Roraima, tem 10 pontos, quantidade de mulheres que morrem lá. Veja a diferença, 2,1, 2,2 em São Paulo, Santa Catarina segue, e vamos lá para Roraima, 10,4. Então, isso não existe uma pesquisa porque essa diferença dispare, mas me parece que seja, eu conheci um pouco dessa região, e lá realmente ainda se conserva muito aquele, eu diria que é ranço, né? A misoginia, que é o preconceito em relação à mulher. E lá ainda é muito forte.
E violência e agressões verbais e físicas ainda são muito comuns. E o pior é que a sociedade entende isso como uma coisa normal. Então, enquanto nós, todos da sociedade, não tivermos posturas diferentes, mulheres vão à morte, e é tal morte anunciada que se começa com essas agressões, com essa falta de respeito, com essas atitudes machistas que ainda estão impregnadas na sociedade. E precisamos nós, mulheres, também nos readaptar, porque eu vejo muitas vezes, Sérgio, que você já deve ter visto também, conversas de bar, onde tem amigos e amigas, homens e mulheres, e alguns soltam aquelas piadas, são extremamente machistas, e mulheres sorriem daquelas piadas. Isso está estimulando a que se perpetue o machismo. Então, o que as mulheres têm que fazer também não precisa sair brigando, como você falou, socando, brigando, mas não precisa dar risada. Porque uma piada mal falada, que não tem riso, ela geralmente não é repetida. Mas esses entendimentos todos, tanto de nós mulheres, que somos machistas, até às vezes com algumas mulheres, eu acho que já estamos melhorando, acho que já temos uma conquista, temos números ainda muito feios, como eu acabei de falar, em relação às mortes, mas eu acho que se nós pensarmos lá atrás, onde a mulher era totalmente submissa e moldada e treinada, o único destino que ela tinha era o casamento, e se ela tinha a infelicidade ou a fatalidade de casar com um agressor, ela ficava uma vida inteira numa relação sendo agredida. E hoje essas agressões se proliferam, aumentam, e as mulheres, muitas delas, vão à morte. É mais ou menos por aí, Célio. Sim. Na realidade, tem muito fator regional, né? Por exemplo, eu tenho um filho que mora em Caraguatatuba. Sim. A forma dele ver a vida é completamente diferente de quem mora em São Paulo. O meu pai morava aqui em São Paulo e hoje ele mora em Caraguatatuba. A forma dele ver a vida é completamente diferente. Eu fico fazendo essas balizas aí com os atendimentos hoje, né? No Nordeste, na Bahia, no Acre, é muito comum essas situações porque eles não têm formação. E a gente vê muito esse negócio dessa disparidade que tem hoje entre homens e mulheres, de novo, vem do estrutural. A gente sempre ouve assim, isso não é coisa de menina, isso não é coisa de menino. Eu me lembro, por exemplo, que uma vez os meus dois filhos são skatistas. E a diferença entre a minha filha e o meu filho do meio é de 1 ano e pouquinho. Então, quando o meu filho pequeno começou a andar de skate, o outro já era maior, a minha filha quis ir junto. E eu fui sacrificado pela família dela, porque isso não é uma coisa de menina. Eu falei, o que não é coisa de menina? Não, um skate. Sabe que você joga bola? Sabe que você faz não sei o quê? Confesso que se fosse o contrário, e o meu filho quisesse brincar de boneca, talvez eu estranharia um pouco. Mas eu sempre deixava claro que se um pode, o outro pode. Se um não pode, o outro também não pode. Sim, Se a minha filha não pode sair por aí pegando todo mundo, o meu filho também não pode. O meu filho, por exemplo, ele não entendia isso. Ele falava assim, pai, mas eu sou homem. Eu falei, e daí? Uma vez eu falei para ele, assim, tá bom, vamos lá, vamos criar uma situação aqui. Você tem um filho de 15 anos, está lá no colégio, tem uma professora espetacular, bonita, que todos os pais pagam pau para ela. Aí ela vira para o seu filho e fala assim, espera aí no final da aula que eu estou a fim de dar uns beijos na sua boca. O que você fala para o teu filho? Ele responde para mim, vai lá, filhão, é isso aí, pega ela. Eu falei, legal, vamos trocar? E se for a sua filha, um professor de 40 anos, bonitão, mais bonito que você, provavelmente tu vai estar careca, gordo, o cara tá lá todo no shape. Eu falei assim, nossa, se eu mato o cara. Eu falei, mas por quê? Por que seu filho pode e a menina não pode? Então eu sempre mostrei que existe essa situação onde o que um não pode, o outro também não vai poder. Se um pode, o outro tem o mesmo direito. Porém, as pessoas não criam os filhos assim.
Eles criam os filhos, aquela história que no Nordeste é muito falada, que é prenda suas cabras que meu bode está solto. Pois é. E isso leva para o homem, quando é moleque, o pensamento de que ele pode tudo. Exato. Quando ele cresce, ele não consegue se livrar disso. Ele acha que ele pode tudo e que as pessoas têm que fazer isso com ele. Eu, por exemplo, tenho um enteado de 8 anos. E ele era o único filho, o único neto, morava numa casa que só tinha mulher. Então ele foi criado com isso, eu posso tudo e tudo que eu quero eu tenho. Hoje eu estou ensinando a ele que ele não pode ter tudo e que nem tudo que ele quer ele vai ter. E para ele ter, ele tem que conquistar, não é ele pedir e alguém vai dar. Mas as pessoas não criam muitas vezes os seus filhos assim, elas criam um filho estruturalmente no meu filho é homem, o homem pode, a mulher não pode muita coisa. A mulher ela é criada para ser. Eu vejo as pessoas falando assim, mas tem muito homem na política. Eu falo, tá bom, mas a culpa é do homem que está na política ou da mulher que não entra para a política? E a grande maioria das mulheres não entra para a política, porque se você conversar com várias mulheres, ela fala que ela não gosta, que isso é uma coisa chata, que não sei o quê, que não tem nada, ela não gosta. É o direito dela. Mas a gente não pode sim, a gente tem que mudar a menina para ela pensar lá na frente que a política é uma coisa para ela também. Porque muitas pensam que isso não é coisa para mulheres, é coisa para homem. Então existe o lance da mulher machista. Com relação às piadas, eu sou um pouco cético com relação a isso. Eu acho que a melhor maneira de você combater não é você enfrentar, é você dar a resposta. Então o cara falou uma piada machista, faça uma piada com ele também. Porque na hora, quando ele for o alvo das risadas, talvez ele comece a pensar diferente. Mas se você rebater com ele, é igual, novamente a analogia, é igual cachorro. Se você ficar atiçando o cachorro, ele vai correr atrás de você. E quanto mais você correr, mais você vai despertar nele o instinto da caça. Então se você debater com um cara desse e falar, a sua piada foi machista, ele com certeza tem 2 parceiros do lado que não acharam e os 3 vão te ridicularizar. Ao passo que se você fizer ele se sentir humilhado com uma piada de volta, ele vai começar a enxergar diferente. Porque os próprios parceiros dele nessa hora vão ser os primeiros a falar, nossa, te humilhou. Homem é assim. Homem é criança para sempre. Não cresce. O que cresce é o brinquedo. A gente brinca com o carrinho quando é pequeno, quando a gente cresce a gente brinca dentro do carrinho. É a mesma coisa. Então se a gente não entender, eu costumo brigar muito com as pessoas quando resumem tudo ao machismo. Eu não consigo resumir tudo ao machismo. Na minha cabeça existem os psicopatas. Um cara lá no Acre que é capaz de matar uma pessoa, esse cara é um psicopata. Esse cara não pode estar em sociedade. Eu não posso simplesmente reduzi-lo ao machismo. Eu não posso simplesmente reduzi-lo a um núcleo e falar, ele fez isso porque ele é machista. Não, ele fez isso porque ele é um demente. Ele não pode estar em sociedade. Porque independente de ele ter matado uma mulher, um homem, um gato, um cachorro, ele não pode estar em sociedade. Esse cara não tem recuperação. Essa é a minha visão. Eu sei que a doutora, como direito, pensa de outra forma. Os meus psicólogos também pensam de outra forma. Mas eu costumo dizer o seguinte, a gente hoje tenta idealizar que o mundo é uma cesta de maçãs e que tem algumas maçãs podres. Eu penso exatamente o contrário. O mundo é uma cesta de maçã podre. Tem algumas que são boas. E a partir daí é que eu sempre estou em estado de alerta. E é isso que eu tento passar para a mulher. Sempre esteja em estado de alerta. Não seja um extremista. Tipo, todo homem é um macho estuprador. Não posso ver isso porque eu sou homem e eu não sou assim. Não consigo ver nenhum pai sentando o filho do lado e falando assim, então, filha, a menininha lá da escola não quis ficar com você? Mete um tapa na cara dela e pega força. Foi assim que eu fiz com a sua mãe. Eu não vejo nenhum pai ensinando isso ao filho. Então não posso conceber que todo homem é um estuprador em potencial. Mas eu sei que todo mundo é ruim. E em algum momento ele é bom. Ele não é ruim o tempo inteiro, mas ele também não é bom o tempo inteiro.
E quando esse lado ruim aflora, ele é capaz de muita coisa. Então a outra pessoa tem que estar preparada para tudo. Isso que você falou, eu vou parafrasear uma psicóloga. Ela disse que os agressores das mulheres não são monstros, e quando tratados como pessoas, eles viram pessoas. Não são palavras minhas. Isso que você citou, que acontece em especial no Nordeste, é um enorme atraso intelectual mesmo. Isso gera um problema social gravíssimo, gera desigualdades absurdas, como milhares de mulheres, tanto no âmbito familiar, profissional, escolar, em todos os setores. É gritante, né? Eu vou ler aqui um comentário que a Daniela escreveu. Entendo que é cultural, também percebo que se na família de origem havia violência, o indivíduo, homem ou mulher, se envolve em relacionamentos violentos. Quer comentar? Sério, temos ainda 4 minutos. Particularmente, eu não concordo com isso. Eu acho que isso tira do agressor a responsabilidade que é dele e dá a ele um atenuante. Eu sou assim porque quando eu era criança eu não chupei um sorvete de goiaba. Eu não penso assim, até porque eu venho de um lar violento. Eu era uma criança que apanhava muito, a minha mãe era espancada pelo meu pai, e nem por isso eu bato em mulheres. Mas a sua experiência não serve como um todo. Bom, então a experiência de um cara que passou por isso e usa isso como subterfúgio, para mim também não cabe. Eu penso muito que isso foi algum psicólogo, numa situação de defesa ali do réu, usou esse argumento e isso virou uma verdade absoluta. Mas eu não consigo conceber dessa forma. Você não é moldado por aquilo que te acontece. Você é moldado por aquilo que você quer ser. Então, se eu decidir que eu não quero... Eu por exemplo, até 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu pesava 130 quilos, eu fumava 2 maços de cigarro por dia e eu tomava uma caixa de cerveja por dia. Não era long neck, não, era cerveja mesmo, garrafa grande. Até o dia que eu decidi que eu não ia mais fazer. E não fiz. Eu bebo socialmente, hoje bebo, mas eu não vejo a necessidade, de fumar. Eu não peso mais 130 quilos, eu comia McDonald's todo dia. Então, assim, é a pessoa que decide aquilo, mas ela tem que ter a consciência psicológica de tomar essa decisão. Então, ela precisa fazer um trabalho de autoconhecimento para decidir o que ela quer fazer ou o que ela não quer. Isso seja para a vítima, seja para o agressor. Em certa parte eu concordo, mas tem pesquisas que demonstram que a criança que viveu em um lar violento entende como normal, por exemplo, uma criança que durante a infância inteira viu o pai batendo na mãe, ele acaba interiorizando aquilo como uma coisa normal, porque a pessoa que ensina, que dá os ensinamentos é o pai e a mãe. Isso são registros que existem e eles tendem a repetir essas práticas de violência. Não quer dizer que sejam todos, né? Isso é um dos fatores. Não quer dizer que todas as crianças que sofreram, passaram por violência, vão praticar nos seus lares, mas uma grande maioria, sim, acaba acontecendo isso. Célio, nós temos 1 minuto e 50, eu vou te passar para as suas considerações finais. Bom, eu queria primeiro agradecer a todos que assistiram a live, que fizeram as suas perguntas. Eu não enxergo de longe, então não ouvi nenhuma, mas a doutora fez as perguntas. Quero agradecer a todos, quero agradecer a doutora pela oportunidade, pela confiança de estar fazendo parte aí do nosso trabalho. Deixar aqui que quem precisar de algum tipo de ajuda psicológica ou jurídica, o Instituto MELS está à disposição. Pode seguir lá, Instituto MELS no Instagram, Instituto MELS no Facebook. Tanto em um quanto o outro tem um link de acesso para o nosso grupo. Você que precisa de algum tipo de ajuda, pode clicar lá no link direto e vai ter lá a doutora Ana Bernal, outras advogadas, vai ter psicólogos, todos para poderem me atender. Agradecer aí a todos os meus parceiros, Flávio, Priscila, a
a Elaine Caparrós, a Silvia Cursino, a minha queridíssima Luísa Brunet, que toda vez que eu preciso dela, ela está ali disponível, pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho, e deixar aí para vocês que tudo o que vocês precisarem, o Instituto Mels está aqui para ajudar vocês.